Atos 10, 9, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora sexta. Hora sexta era meio-dia. E sentindo fome, que era meio-dia, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam comida, sobreveio uma visão. Ele viu o céu aberto e um objeto descendo como se fosse um grande lençol baixado pelas quatro pontas sobre a terra. Nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro. Pela segunda vez lhe falou a voz: não chames de profano o que Deus purificou. Isso lhe aconteceu 3 vezes e logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre o que seria a visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. Verso 18. E chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, também chamado de Pedro. Pedro ainda estava meditando sobre a visão, quando o Espírito lhe disse: 2 homens te procuram. Levanta-te, desce, vai com eles e não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. Então Pedro desceu, encontrou os homens e disse: sou eu a quem procurais. Por que viestes? Verso 22. Eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir tuas palavras. Pedro então convidou-os a entrar e os hospedou. Até aí tá bom, olha para cá. Imagina se é você está orando e chegam alguns homens à porta de sua casa e diz: um anjo apareceu a nós e pediu para você vir com a gente. Deu um endereço certinho na pregação anterior que nós dissemos, né? Casa Beira-Mar, sabia todo o endereço onde Pedro estava. E só para a gente entrar no contexto, para você entender melhor, o tema da minha mensagem hoje, como eu falei, é o Evangelho inclusivo. Lembra? Na pregação anterior eu havia falado sobre Cornélio, esse homem que enviou esses outros homens para trazer Pedro à casa dele. Cornélio era um homem gentil era não judeu, não do povo de Deus, e ele orando, buscando a Deus, a sua maneira, dando esmolas, fazendo aquilo que deveria fazer. Diz a Escritura que por conta de orar de forma contínua, Deus ouve as suas orações. E então, este cenário aqui é preparado. E é interessante lembrarmos que lá no comecinho de Atos, antes de Jesus de fato, ser assunto aos céus, ele ordenou que os apóstolos fizessem discípulos de todas as nações. Lembra quando ele diz em Atos 1:8? Vocês devem ir, pregar o Evangelho, serem cheios do Espírito Santo e pregar o Evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, ou seja, todo mundo. E de fato, esta era a hora que estava chegando de cumprir esta última parte aqui. E veremos que, por conta de objeções culturais totalmente enraizadas no coração de Pedro, quase que ele não obedeceu. Porque aqui na visão, 3 vezes, Deus vai falar com ele: vai Pedro, vai Pedro, vai Pedro. Primeiro ele diz: não, Senhor, longe de mim. Tudo por conta de um contexto histórico que eu vou explicar aqui. Eu quero passar alguns princípios aqui, apenas 2, vou ser bem sucinto hoje. Põe primeiro, por favor, ali, meu irmão. O primeiro princípio é o seguinte: a religiosidade não salva. Por que eu digo isso? Cornélio, ele era um homem gentil, cheio de virtudes. Hoje talvez as pessoas diriam assim de Cornélio: Cornélio é uma excelente pessoa, só falta converter, só falta ser crente. Você já disse isso de alguém? Já ouviu de alguém pelo menos? Eu tenho certeza que já. Cornélio, ele era o líder espiritual de sua casa. De fato, ele liderava a esposa, os filhos, na mesma fé que ele tinha. Cornélio, ele era alguém que influenciou espiritualmente não apenas a sua casa, mas as pessoas que estavam ao seu redor. Os soldados, as pessoas que trabalhavam com ele, como ele era um centurião, influenciou aquelas pessoas. Cornélio, como nós lemos aqui, ele tinha o testemunho não de muitas pessoas, mas olha o que o texto diz: de toda nação judaica. Imagina isso, falarem ao seu respeito: quem? O fulano lá? Toda Pindamonhangaba testemunha que é alguém justo. Era isso que diziam a respeito de Cornélio. Ele de fato deixava a marca do seu caráter, da sua fé e da sua generosidade por onde ele passava. Lembra? Ele era alguém temente a Deus, orava de contínuo,
Diz a Escritura que era alguém extremamente generoso, um testemunho que por vezes hoje nós não vemos nem em cristãos, que oram de contínuo, que têm bom testemunho e que são generosos. Todavia, religiosidade, piedade e moralidade têm o seu valor, mas por si só elas não salvam. É isso que nós vemos na vida de Cornélio, e é assim que acontece também. A sinceridade, ela não é suficiente para que as pessoas possam ser salvas, para que as pessoas possam ir ao céu. A teoria de que toda religião é boa, que todos os caminhos levam a Deus, é mentira. Não caiam nesse papinho. O que importa é um coração sincero. Primeiro que Jeremias vai dizer que corrupto e enganoso é o coração do ser humano. Então esse papinho de que o fulano tem um bom coração, não tem, ninguém tem. A Escritura diz que ninguém tem. Mas Cornélio ainda assim, a Escritura diz que ele era sincero, virtuoso, ele era alguém exemplar, generoso, dava esmola, mas ainda assim não era salvo. Não era salvo. É necessário que algo acontecesse, é o que de fato nós veremos aqui no decorrer de hoje, das próximas quartas, quando Pedro vai e prega o evangelho a ele e sua família. Richard Lenski, ele vai fazer a seguinte pergunta, põe ele por favor. Falando a respeito de Cornélio, interpretando esse texto, ele diz assim: se suas sinceras convicções pagãs fossem suficientes para a salvação, por que procurariam a sinagoga? Se a sinagoga fosse suficiente, por que Pedro estava ali em sua casa? Ele diz isso para explicar no contexto que a pessoa de fato ela pode ser extremamente zelosa em sua religião e ainda assim não ser salva. Eu conheço católicos, espíritas, adventistas, até testemunhas de Jeová que são extremamente zelosos, mais do que muitos cristãos, que não perdem missa, que não perdem reunião, que não perdem terços, que fazem tudo meticulosamente. Mas a Bíblia vai dizer que isso não é o suficiente. Romanos, capítulo 10, Paulo complementa, ele vai dizer assim, falando a respeito de seus compatriotas, dos judeus, pessoas extremamente zelosas da religião judaica. Paulo diz assim: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Olha o que Paulo diz: eu, apóstolo Paulo, sou testemunha de que muitos que estão aqui, compatriotas, Paulo ele diz que ele desejaria ser anátema, amaldiçoado, por amor aos seus irmãos compatriotas. Por quê? Aí entra isso. Porque eu sou testemunha de que eles têm zelo por Deus. Sim, eles têm um coração, eles buscam de verdade, eles acreditam naquilo lá. Só que o zelo deles é sem entendimento. Já viu? Fulano é um católico exemplar. Eu conheço vários. Quantas vezes saia domingo de manhãzinha, chovendo, um frio danado, você vê a missa sempre cheia. Sempre cheia. Já vi espíritas que são mais generosos talvez do que Cornélio. Se doam tudo que tem. Ou até mesmo a pessoa pode ser evangélico, que não sai da igreja e de segunda a segunda está ali, mas a prova da salvação não tem a ver com cumprir meticulosamente todos esses ritos, porque Paulo diz que é possível você ter zelo e ainda assim não ter entendimento. A prova de fato da salvação não é nem mesmo o batismo, mas é o arrependimento seguido de uma vida de obediência a Deus. Os frutos que de fato provam se a pessoa é nascida de Deus ou não. Lutero, quando ele vai falar as suas teses, dissertar as suas teses, ele começa assim: o arrependimento é um estado contínuo na vida do cristão. Ou seja, um cristão genuíno, ele não é aquele que teve um encontro com Deus, uma convicção de pecado apenas uma vez. Ainda que sim, tem aquele dia que nós marcamos, olha, o dia que eu me converti, não é errado. Mas Lutero acertadamente vai dizer que o cristão, ele tem uma vida de arrependimento. O arrependimento é um estado contínuo em sua vida. Cornélio, ele precisou ouvir de Deus, precisou mandar esses homens e onde Pedro estava. Esses homens vão trazer Pedro a ele e sua família. Pedro vai pregar o evangelho àquelas pessoas. Aquelas pessoas vão ouvir o evangelho, vão entender mediante o convencimento do Espírito Santo, vão se arrepender de seus pecados, e aí então serão salvas. Mas veja como é o processo.
Eu sei que muitos às vezes usam erradamente aquela passagem, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, para dizer assim, olha, se você se converter, toda a sua família vai se converter também. Mentira! Se isso fosse verdade, todo o Brasil seria convertido, porque toda família tem pelo menos um crente. E nós aqui somos testemunhas, que nem todos de nossa casa são convertidos. Por que que eles vão dizer isso? Cornélio, de fato, ele ouve, se converte, mas a família dele também ouve. E a família dele também se arrepende e é batizado. Cornélio precisou então ouvir a pregação e se arrepender de seus pecados. Sua vida, a minha e a sua vida, ela pode também seguir, por vezes, este mesmo caminho. Qual caminho? O caminho da mera religiosidade. Seja como um católico praticante, como um espírita, ou mesmo como um evangélico, que não falta culto, que está sempre ali cumprindo os ritos, mas de fato, você tem essa convicção de que você busca a vida santa e piedosa, porque é assim que nós devemos viver para que Deus seja louvado em nossas vidas? Porque apenas cumprir ritos, Cornélio dava conta. Outras pessoas fazem por vezes melhor que nós, só que é necessário que haja um arrependimento de fato genuíno, e esse arrependimento genuíno, ele é demonstrado através de uma vida de santidade, de uma vida de obediência, de uma vida que de fato se curva diante do Senhor. E segundo, primeiro, a religiosidade não salva. Segundo, nós vemos a visão aqui que Pedro teve. É interessante que no contexto é citado Cornélio, alguém zeloso, à sua maneira, que orava de contínuo, que dava esmola, que levava a sua família também a fazer essas coisas. E agora nós vemos que Pedro, que era judeu, diferente de Cornélio. Cornélio não tinha nem religião. Pedro era judeu, mas Pedro era um judeu extremamente exemplar também naquilo que ele fazia. Pedro, ele tinha uma religião, ele cumpria todos os dogmas de sua religião. Pedro estava aqui orando na hora do almoço, na hora sexta. Os judeus, eles tinham o hábito de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Primeiro eles oravam na hora terceira, na hora sexta e na hora nona. Traduzindo para nós, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde. A maioria dos cristãos aqui, né? Se deixar, na hora que acorda, ai, obrigado, Senhor, abençoe esse dia, amém. Vai dormir, Senhor, obrigado, amém. Isso quando a preguiça não é tamanha, que eles vão orar e dizem assim, Senhor, ai, mesma oração de ontem, o Senhor sabe, né? Dorme. Pedro era alguém extremamente exemplar. E é interessante que, enquanto Cornélio orava, Deus falou com ele. Nós vemos Pedro orando e Deus falando com Pedro. Você reparou que não tem como eu e você, que somos cristãos, fugir da oração? Oração é o básico, é o pilar elementar do cristianismo, é falar com Deus, é buscar a Deus, é colocar diante do Senhor as nossas necessidades, petições, como Paulo vai dizer em Filipenses. Orar é fundamental. Pedro então está orando, e ele tem essa visão aqui no versículo 10, e repara comigo, versículo 10, leia comigo de novo aí, só o versículo 10. E sentindo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam comida, sobreveio um êxtase, ou uma visão. Agora, olha o versículo 14. Mas Pedro respondeu, lembra, depois de Deus dar a visão, lençol descendo, toda sorte de animais, puros e impuros, e Deus falar com ele, Pedro, mata e come. É Deus mandando. Olha o que Pedro disse. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor. Ou seja, ele chama de Senhor e de Deus, mas primeiro ele disse, não, de modo nenhum. De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro. Então aquela voz se reafirma mais 2 vezes, 3 no total, e Pedro, de fato, começa a ficar pensando no que seria aquilo lá. Agora, você pode pensar assim, Pedro, você era incrédulo demais. Talvez eu e você, no lugar dele, faríamos a mesma coisa. Porque qual era o contexto judaico da época ali do 1º século? Havia uma distinção enorme entre judeus e gentios. Era uma barreira basicamente intransponível e bem significativa. A observância rigorosa ali da lei de Moisés, principalmente das leis alimentares, lembra? Eles não podiam comer de qualquer coisa. Não podia. Aquilo ali de fato simbolizava a separação do povo de Deus e do povo ímpio. Como eles oravam e aquilo que eles comiam. Isso fazia essa distinção.
E Pedro, de fato, era um judeu devoto. Só que ele recebe uma visão que desafia suas convicções e suas tradições. Você imagina a vida inteira você aprender de uma maneira, então de repente, na hora, Deus fala assim: agora é desse jeito. Você, tá bom, vou fazer. Não, há uma vida por detrás. Não é assim? Eu fui católico 21 anos. 21 anos. Era no automático, eu passava na frente de uma igreja, nem sabia por quê, mas fazia. O Nossa Senhora não saía do meu vocabulário. Qualquer coisa, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Era normal. Comer carne na sexta-feira santa, jamais. Quase igual o Pedro aqui, nunca, Senhor. Se você foi católico também, você sabe, isso aí faz parte, ainda mais do que na região que nós vivemos. Aparecida. Nasci em Guará, mas cresci e vivi em Aparecida. Depois mudei terra da padroeira do Brasil. Depois mudei para Guará, terra de Frei Galvão. Estamos do lado de Canção Nova, Cachoeira Paulista. Veja o lugar que a gente está. Agora se coloca no lugar de Pedro. Daí do nada você, não precisa mais fazer em nome do Pai quando você vai na igreja? Pode comer churrasco sexta-feira santa? Tá de brincadeira. Eu demorei para entender isso. Falei, não, bacalhau e olha lá. Então provavelmente nós faríamos algo aqui parecido com Pedro. Só que a voz divina lhe dizia: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Em relação à alimentação, Deus ali está dando de fato um basta, dizendo: não há nada que seja impuro mais aqui. A partir de agora, Pedro, as coisas mudaram. Pedro, você pode desconsiderar a lei mosaica em relação à alimentação a partir de agora. Esquece. Agora é um novo tempo, Pedro. Está abolido todas essas restrições. Traduzindo para miúdos, Deus estava dizendo assim para Pedro: Pedro, x-bacon, pancetinha, torresmo, está liberado agora, Pedro. É basicamente isso aqui que ele estava dizendo. Só que a vida inteira, Pedro não chegava nem perto. Alguns comentaristas judaicos da época dizem que, de fato, um judeu raiz, ele nem comprava carne de açougueiro que não era judeu. Vai saber onde o cara pôs a mão, um cara impuro. Não como. Assim eles eram. Paulo já tinha entendido isso lá na frente. Só que para Pedro, ele tinha acabado de aprender. Então por isso que ele pegou e deu uma titubeada ali. Mas o significado maior, e é nisso aqui que eu quero encerrar, o significado maior aqui não era em relação à alimentação. A partir deste momento está liberado o x-bacon, carne de porco para nós. Não é isso. Ainda que nós não vemos problemas em relação a isso. Eu adoro x-bacon, gente, meu Deus do céu, aquilo é glória. Mas o significado maior aqui da visão não tem a ver com relação a animais puros e impuros, nem com aquilo que se pode comer, mas sim em agora Deus está aceitando um povo que a princípio não era seu povo. É Deus abrir as portas da igreja para os gentios. É isso aqui que Deus está dizendo para Pedro, e Pedro vai demorar um pouquinho para entender, mas depois ele finalmente entende. É isto. Agora não há mais distinção entre judeus e gentios. Agora o evangelho deve ir a todos, e todos podem fazer parte da igreja de Deus. Este era o significado aqui. Tanto é que Lutero, ele viu a visão de Pedro como uma revelação da nova aliança. De que forma? Ora, uma confirmação de que os gentios naquele momento estavam sendo incluídos na igreja. Lembra como era o antigo tempo? Os gentios, por mais que haviam se convertidos ali, os prosélitos, eles não podiam entrar no mesmo lugar de judeu. Havia o pátio dos gentios e o dos judeus. Não podia orar junto. Agora Deus vem e diz: Pedro, acabou. Agora até os mais profanos que se arrependem de seus pecados, esses podem vir sim. João Calvino, ele interpreta a visão de Pedro como a confirmação de fato do evangelho para todas as nações. Ele diz que em relação à restrição alimentar é a mesma coisa. Agora não existe questão de puro e impuro. Porque lembra quando Jesus diz assim? Que não é aquilo que entra na nossa boca que nos deixa impuro, mas sim o que sai. Provavelmente Pedro começa a entender isso depois que ele tem esse feeling aqui. O Senhor já tinha falado lá atrás. Não é o que entra em nós que nos faz mal ou bom, mas sim o que sai. Ou seja, o evangelho,
ele é de fato inclusivo, totalmente inclusivo. E é preciso que eu e você reconheçamos que a palavra de Deus, ela é para todos, redundantemente, sem exceção, para todos. O corpo de Cristo, de fato, é um lugar da diversidade. Por que eu digo isso? Ora, nós devemos atuar de forma intencional para incluir na igreja até aquelas pessoas que são mais diferentes de nós. Totalmente diferente, não há problema. Devemos celebrar de fato a diversidade dentro do corpo de Cristo, refletir por vezes em nossos preconceitos. Já percebeu que às vezes vem uma pessoa com um estereótipo diferente e a gente fica meio com o pé atrás? Eu sei não, hein? A gente é assim. Praticar a inclusão, o amor ao próximo é fundamental. Todavia, a inclusão e a diversidade dentro da igreja nada tem a ver com o sentido moderno brasileiro da palavra inclusão e diversidade, absolutamente nada a ver. O evangelho, ele deve ser levado a toda a diversidade de crenças. O evangelho deve chegar aos católicos, aos adventistas, aos espíritas, aos ateus, aos mórmons. Cornélio foi a porta da inclusão. Cornélio foi o começo dos gentios serem incluídos na igreja. A partir daqui, de fato, aqueles homens começaram a entender: a palavra de Deus é para toda raça, é para toda tribo, não importa quem seja, para as pessoas de todas as línguas possíveis. O evangelho, eu sei que falar o evangelho é inclusivo e diverso, a tendência é você ser mal interpretado, se fazem um corte da sua pregação, pronto, pastor já foi para o outro lado. Mas o evangelho, ele é inclusivo e diverso, e isso não tem nada a ver em adaptar a palavra de Deus para que as pessoas se sintam mais confortáveis com seus pecados, porque infelizmente é isso que nós vemos em muitos lugares. Não se prega o evangelho de forma correta, o que acontece na verdade é se dar uma adaptada para que as pessoas se sintam confortáveis em seus pecados e não precisam se arrepender. Aí vem a pessoa toda arrebentada, adúltero, homossexual, homicida, com todos os pecados possíveis, e então nós vamos adaptando o evangelho para que a pessoa possa se sentir em paz, para que a pessoa não seja acusada. Não é isso que o evangelho faz. O evangelho, ele sempre vai confrontar. O evangelho, ele sempre vai mostrar o meu e o seu pecado. Só que em mostrando o meu e o seu pecado, ele vai dizer: mas há uma forma de você vencer os seus pecados. É você pedir força a Deus para que você seja cheio do Espírito Santo, então vencer as suas dificuldades. O evangelho, ele é a boa nova de que todos os pecados arrependidos são perdoados em Cristo Jesus. Não importa o que você fez ou o que você venha fazer. Se de fato haver um arrependimento genuíno, aquele desejo de todo o coração de não cometer mais, você entender que você errou e se arrepender, a boa notícia é esta: não há pecado tão sujo que o sangue do Cordeiro não tem o poder de nos lavar. Mas pecados arrependidos, ora, porque se você não se arrepender, não adianta. É como aquela história, né? O menininho foi lá confessar para o padre que ele tinha roubado maçã, e foi ele e o amiguinho dele. E está lá o menininho: padre, eu queria pedir perdão pelas 2 maçãs que eu roubei. E o amiguinho dele dá uma cutucada nele assim: não, mas calma aí, eu estava com você. Foi uma só que você roubou. Não, já estou pedindo perdão pela maçã que eu vou roubar amanhã. Não há arrependimento quando isso acontece. Você já está planejando o que você vai fazer de errado. Portanto, não confunda. Inclusão no meio cristão, convenha como estás e permaneça como estás. Não é isso. 1 João 3,9 é bem explícito, que nós, de fato, aquele que é nascido de Deus, ele não permanece na prática do pecado. Não estou dizendo que filhos de Deus não erram, não pecam, só que o pecado na nossa vida deve ser um deslize, um ato falho, não algo extremamente planejado. Vou dar uma andada aqui no carnaval, porque da quarta-feira de cinza só se arrepender. Não. Isso para Deus não cola. Pedro, ele teve a visão de que aqueles que por centenas de anos foram excluídos da comunidade de Deus, considerados impuros, esses agora estavam sendo aceitos na congregação. Esses agora poderiam fazer parte do povo de Deus mediante o arrependimento de pecado e a fé no Jesus Cristo, ao qual ele prega. E isso é inclusão.
E graças a Cornélio ter sido incluído, ele abriu a porta para que todos nós também pudéssemos entrar. Porque se o evangelho não fosse aberto aqui, aos gentios como Cornélio, todos aqui estaríamos perdidos. Porque, pelo que eu saiba, não há nenhum judeu aqui. Todos estaríamos perdidos. E o que eu e você devemos fazer? Já que o Senhor, em sua graça e misericórdia, abriu as portas de sua igreja e do evangelho para que nós pudéssemos ser incluídos, o que nos resta é, de fato, propagar essa mesma mensagem, como nós vemos aqui em todo o livro de Atos. Pessoas dotadas de conhecimento ou pessoas incultas, apóstolos que já eram versados em algum conhecimento e pessoas que acabaram de se converter, todas levando o evangelho. Acho que algumas quartas-feiras eu preguei, sobre, diz a escritura que o evangelho, ele avançou em todo o Império Romano, em todo o mundo conhecido naquela época, através de pessoas comuns que pregavam. E o pregar ali não tem nada a ver com um púlpito, com uma Bíblia aberta, com pessoas sentadas. Não. Ali, o real sentido da palavra é tagarelavam a palavra de Deus. Ou seja, pessoas comuns, como nós, por tagarelar aquilo que aprenderam de Deus, foram instrumentos para que muitas e muitas vidas fossem alcançadas. Então, que Deus possa fazer de mim e de você, meu querido irmão e irmã, este propagador de boas novas. Que nos dias de culto, que nos dias de pequeno grupo, nós possamos acordar orando e pensando: quem eu convidarei? Quem eu levarei? Ora, se nós fomos incluídos pela graça de Deus na comunidade santa do Senhor, por que não nos esforçarmos para sermos instrumentos para que mais e mais pessoas conheçam o evangelho? Então, que eu e você possamos cumprir essa missão, porque Pedro de fato entendeu e assim o fez, e que nós também como igreja possamos fazer. Amém, meus irmãos?